Gente, o nosso tema é família e direito civil. E família, nesses últimos anos, foi um tema aí que gerou uma série de conflitos no que diz respeito ao que é família, o que nós pensamos sobre família. É óbvio que essa mesa tem um consenso do que é família. Eu sou família, você é família, Felipe é família, Fernanda é família. Mas qual é a grande questão de falar sobre família homoafetiva? Qual é a grande questão em considerar casais homoafetivos como família? O que acontece? Eu acho que o que a gente está vivendo, na verdade, é uma ação bastante reacionária em relação a alguns avanços que aconteceram nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos 10, 15 anos no Brasil, de reconhecimentos formais de que existem outros arranjos familiares, além daquele que é propagado tradicionalmente, a família heteronormativa, com o pai, uma mãe e aí as crianças. A gente teve reconhecimentos a partir do STF, do Supremo Tribunal Federal, então foi a partir do Judiciário e não do Legislativo que a gente teve isso, de reconhecimento digamos, da união civil, do casamento igualitário, do direito à adoção, da criminalização de homofobia, transfobia, né, que foi a equiparação ao crime de racismo. E o que a gente tem, paralelamente a isso, a esse avanço, é a reação, por isso que eu digo que é reacionário, então, de pessoas que querem questionar uma ampliação do direito de família. Né? O que é família? Na verdade, a gente trata como famílias. Existem diversos tipos de arranjo. Né? Então, esse de pai, mãe e filhos, e aí fala sempre filhos, ele ele não reflete a realidade, e ele é tão descolado da realidade que ele ignora, por exemplo, a quantidade de famílias que se constituem apenas de uma mãe com sua prole, ou então de arranjos que são os avós que estão com netos e netas, ou de mãe com um avô. Então, existem diversas configurações de família. E apenas a gente tem mais uma, que é quando são dois homens ou duas mulheres, ou um outro tipo ainda qualquer de arranjo, em que essas pessoas se juntam e formam, então, sua família com filhos e filhas que podem vir ser gerados por seus próprios corpos, ou podem ser adotados, ou outros arranjos, e da relação afetiva, né, que se estabelece. Porque eu acho que o princípio, né, basilar de uma família são pessoas que convivem porque se sentem irmanadas, digamos, se sentem conjugadas a partir de sentimentos afetivos que podem ser ou não. A gente tem na nossa história do direito brasileiro, a gente tem na história da vivência brasileira, assim como em qualquer parte do mundo, as pessoas que se irmanam, as pessoas que vivem como família, independente de ter relação sanguínea. É o que menos interessa nesse caso. Então, a gente tem essa discussão das famílias que querem restringir esse conceito, que eu digo, a sociedade brasileira nunca viveu dessa maneira. Né? A gente sempre teve uma diversidade de arranjos familiares, até porque a gente tem uma deserção das famílias por parte dos homens muito frequente, quantidade de homens que largam suas famílias porque não é mais conveniente, ou porque querem outras mulheres ou outros arranjos e vão viver suas vidas, independente da consequência para a família disso. Mas existe uma reação conservadora disso que tenta limitar e tenta desviar o assunto do reconhecimento desses diversos arranjos, pensando na população homossexual, na população bissexual, na população LGBT de uma maneira geral, e que acaba também prejudicando esses outros arranjos tão comuns que eles querem defender, que é das mães que vivem de maneira solteira, que as mães que são chefes de família, dos avós que cuidam dos seus netos, e de uma diversidade de ações. Então, são pessoas que estão desviadas do que realmente interessa e que ignoram também a extensão de suas ações. Ignoram outros arranjos familiares que já existem, que não seria o foco delas, e ignoram também a violência, a discriminação e o preconceito que é gerado quando você levanta esse tipo de discussão reacionária. Certo. Então, digamos que essa discussão reacionária cabe dentro do que a gente está discutindo sobre LGBTfobia. Claro que cabe, porque é uma negação disso, não só da negação da realidade fática, ou seja, do que é que a gente vive, do que é que existe e do que a lei já permite, e também uma negação do direito à dignidade, do direito ao livre viver que todas as pessoas têm,